Começou. Pois bem, bom dia, pessoal. Hoje, reunião ordinária do Concultura, no dia 9 de março de 2024, agora 10h17 da manhã. Como a nossa presidente, auxiliadora Freitas, e a nossa vice-presidente, Fernanda Campos, não estão presentes, eu gostaria de pedir inicialmente que a Cíntia faça a chamada para verificarmos o quórum e, logo em seguida, a gente proceda, caso elas ainda não estejam presentes, a gente proceda com a votação aqui, como prevê o nosso regimento interno, de quem presidirá a reunião de hoje, né, de acordo ali com os termos que nós seguimos aqui em todas as reuniões. Por favor, Cíntia. Ronaldo, depois da chamada, eu gostaria de fazer uma sugestão, tá? Antes de você abrir a votação, por favor. Claro, claro. É só realmente para a gente verificar o quórum logo de início para evitar, né, qualquer questão sobre isso. Bom dia, conselheiros. Reunião ordinária do dia 9/3/2024, 10h19 da manhã, de um sábado, iniciando, então, a chamada da nossa reunião de hoje. Artes Urbanas, Ana Francisca. Presente. Suplência, Carla Aparecida da Silva Ribeiro. Audiovisual, Eliane dos Santos Machado. Olá, presente. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Coletivos Culturais, Mariana de Freitas Fagundes. Presente, bom dia. Bom dia. Cultura Popular, Marcelo Sampaio. Presente, bom dia a todos. Bom dia. Suplência, Leonardo Freitas dos Santos. Dança, titular, Marcília Dutra de Souza. Suplência, Maurício Machado Areias. Gestão Cultural, Maria Cristina Torres Lima. Instituições de Ensino Superior, titular, Gustavo Sofiati. Só uma coisinha, a Cristina Lima me ligou dizendo que ela vai chegar um pouquinho atrasada, mas virá a reunião, tá? Tá bom. Obrigada, Marcelo. Suplência, Wilson Renato. Literatura, Solange da Silva Figueiredo. Presente, bom dia a todas e a todos. Bom dia, Sol. Música, Fabrício da Silva Simões. Bom dia a todos, todas e todes, porque agora a gente pode registrar o todo na nossa ata, em qualquer coisa que está liberado. É a justiça, verdade. mais uma vez, Uma foi vitória, pelo povo. né? Sem discriminação. Que bom. Suplência, Anderson Luiz Barreto da Silva. Patrimônio Histórico, Cristiane Ferreira da Silva. Bom dia a todos. Bom dia, Cristiane. Pelo Poder Executivo, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Maria Auxiliadora Freitas de Souza. Suplência, Fernanda da Silva Campos. Sistema Municipal de Cultura, Ronaldo Henrique Barbosa Júnior. Presente. Obrigado, Cíntia. Suplência, Andréia de Cássia Sodré. Teatros, titular, Neusmar da Hora. Suplência, Pedro Paulo Silva Carvalho. Pelos museus, Graziela Escocar Ribeiro. Suplência, Jonathan Abrão de Souza. Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, titular, Leonardo Augusto Vargas. Suplência, Priscila Carvalho de Oliveira. Presente, bom dia a todos. Bom dia, Priscila. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, titular, Fabiana da Silva Pinto. Suplência, Sandro Figueiredo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Marcelo Areias. Suplência, Jerusa Raquel. Procuradoria-Geral do Município, Fernando de Aquino
Laterça. Suplência, Vitória Paula França dos Santos. Bom dia, presente. Bom dia, Vitória. Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, titular Rafael dos Santos Martins, suplência Camila Lopes Pereira Belo. Nas minhas contas, 7 da sociedade civil, 3 do poder público, totalizando 10 conselheiros dando quórum. Correto. Perfeito. Marcelo, você pediu a palavra antes de Sim. fazermos... Olha só, como o a regimento votação. diz que nós temos que eleger aqui, e a presidência está atualmente nas mãos do poder público, isso não está no regimento, mas eu fico sempre pensando, se a presidência estivesse na mão da sociedade civil e o presidente não presente, eu gostaria que essa eleição só envolvesse candidatos da sociedade civil. Como aqui a presidência é do poder público e temos 2 companheiros do poder público, no caso, Ronaldo Júnior e a Vitória França, eu sugiro a todos os demais, isso não está no regimento, o regimento está a eleição, mas eu gostaria de sugerir que, quando a presidência for da sociedade civil, na ausência do presidente dela, fosse um companheiro da sociedade civil, e o mesmo com o poder público, já que a presidência é atualmente do poder público, eu gostaria que só 2 nomes pudessem concorrer à presidência excepcional desta reunião, no caso, o Ronaldo Júnior e a Vitória França. O que vocês acham da minha proposta? Concordo, Marcelo, mas eu incluo também a Priscila, que é... Desculpa. suplente do Priscila secretário de chegou Educação. depois. Priscila chegou depois, eu não tinha anotado aqui ainda. Mas eu Isso, contei ela. só eu a contei. título de Não, claro, inclusão, desculpa, que Priscila. ela é do poder público. Desculpa, Priscila, desculpa, eu sei. Então, o que vocês acham? Eu acho mais justo isso, quando o poder público não está presente à presidência e está presidindo o conselho, seja um membro dele. E assim... Bom dia, Fernanda. Chegou a Fernanda. Que maravilha, então não vai ter eleição, mas, de qualquer maneira, essa minha proposta, ela pode ficar aí, está sendo gravada, é legal, para poder realmente a presidência mudar a pessoa, mas não o segmento que preside na ocasião o concultora. Um beijo, Concordo, Fernanda. Marcelo, Que isso, bom. inclusive, poderia ir para o nosso regimento. Eu acho, até sugiro isso, que a gente bote isso. Agora, a princípio, né? Porque se não tiver... mas se não tiver nenhum, não tem como ter quórum, é verdade. Bom dia, Fernanda. Olá, gente, bom dia. Mil perdões pelo atraso, mas eu falei com a Cíntia ontem, que hoje aqui em casa está meio tumultuado, né, Cíntia? Então, eu acabei me enrolando em função disso, mas se tiver já tudo em ordem aí, a gente pode começar. Não. Ia começar a votação. E eu tinha sugerido, Fernanda, que fosse eleito alguma pessoa do poder público, porque a presidência atualmente está com o poder público. Aí gostaria também que, quando a sociedade civil, por acaso, estivesse sem presidente, ela elegesse um componente da sociedade civil na presidência dela. Mas que bom que você está aí. Não se desculpa Bom por dia, atraso, né, não. gente? Fernanda, não se desculpa por atraso, não, porque tem tanta gente que nunca aparece que, mesmo atrasada, você sempre será muitíssimo bem-vinda. Oi, gente, obrigada, Marcelo. Bom dia mais uma vez a todas, a todos, a todes. Vamos começar, então, né, a nossa reunião ordinária deste dia. Vou pedir a Cíntia, então, que proceda a chamada, para poder a gente começar. Ela já fez, Fernanda. Já fez? A gente já tem quórum? Já. Então vamos começar pelo primeiro item da pauta, tá bom? Tá. Primeiro assunto de pauta, pode Fernanda, falar, se você Marcelo. me permitir, eu poderia fazer um comentário antes do primeiro assunto? Fica à vontade, Marcelo. É o seguinte, é porque, como a reunião passada você não estava presente, e ela se alongou muito, foi até interessante, discutimos vários assuntos, eu falei no final... olha, como está muito adiantado, já passamos de 2h30, eu vou deixar alguma coisa para falar na próxima reunião, no caso, hoje. Eu queria que constasse em ata, Cíntia, o meu protesto em relação à última reunião ordinária de 2023 não ter sido realizada. Uma das características principais de uma reunião ordinária é a sua obrigatoriedade. As que não são obrigadas a acontecer são as extraordinárias, extras, né? E não ordinárias. Então,
eu não gostei do ano passado, a última reunião ordinária do ano, em dezembro, só fizemos uma, eram duas, inclusive marcadas, mas aí não aconteceu. E eu soube que foi porque não teve pauta. Olha, não tem que ter pauta para reunião ordinária. Reunião ordinária é reunião ordinária. Ela vai ter que acontecer sempre. Então, queria que registrasse em ata esse meu protesto. O que a gente pode não ter é extraordinária. Agora, ordinária, eu realmente não gostei, não, e que se registrem. Pode deixar. Marcelo, Ronaldo. me inscrevi, obrigado, Fernanda. Até me inscrevi aqui no chat para que você, até para responder essa situação. O que aconteceu, na verdade? No ano passado não foi, pelo contrário, não foi ausência de pauta. O que aconteceu foi, imagine que as duas tentativas de última reunião do ano, que se eu não me engano seria numa terça-feira à noite, você confirma isso? Eu só não me recordo. Eu acho que era uma terça-feira à noite, não era? Sim. Então, caíram exatamente nos dias em que a Conferência Estadual de Cultura fez a sua Essa etapa, sim, a com sua etapa certeza. online. Foi por isso, na verdade. Não, sim. Mas aí o que vocês que estavam presidindo o conselho, como estão ainda agora, poderiam fazer, Ronaldo? Aí, mediante esse assunto que eu acho fundamental, não poderia deixar de se prestigiar o encontro estadual, isso não tem problema. Aí vocês, em caráter excepcional, poderiam marcar uma ordinária para um outro dia ou para um sábado, o que eu acho que não podia deixar de acontecer, entendeu? É minha posição, só essa. Perfeito, eu concordo, tudo certo. É que, de fato, houve esse problema de calendário, final de ano também acaba prejudicando com relação a tudo isso e acabou sendo adiada, né, 2 vezes e, consequentemente, não tivemos, mas concordo totalmente que era uma reunião necessária e obrigatória, como você bem colocou, por conta do regimento. Desculpa, Fernanda, já entrei atrapalhando. Um beijo. Imagina, Marcelo, seu registro é muito importante, tá? Sem o menor problema. Então, registre-se em ata e vamos, então, iniciar o primeiro ponto da pauta. Cíntia, por favor. Tá. O primeiro assunto de pauta é a questão da formação de um grupo de trabalho para criar um histórico dos ganhadores do Prêmio Alberto Lamego. E ficou da gente montar esse GT nesta reunião. Foi até uma proposta de Fabrício, né, Fabrício? Nós vamos manter, vamos dizer assim, aquele rito de 3 representantes do poder público e 3 representantes da sociedade civil. O que vocês acham? Bom, acho bom. Também acho, eu acho que se não encontrarmos, né, 3 voluntários, talvez a gente possa colocar para 2 e 2, enfim, mas eu acho que é totalmente viável. E eu já queria sugerir, vamos aproveitar, mesmo não estando na pauta, eu queria aproveitar, já que é a criação de um grupo de trabalho, eu queria sugerir que esse grupo de trabalho também pudesse nos auxiliar no acompanhamento do Plano Municipal de Cultura. Por quê? No outro ano a gente tentou fazer essa eleição, né, na gestão antes da conferência passada, a gente tentou fazer isso, só que a gente acabou desencontrando uma série de vezes, o grupo acabou se desencontrando, não conseguimos levar o trabalho adiante, e assim, é um acompanhamento que eu vejo como fundamental ter a participação da sociedade civil, porque assim, enquanto poder público, a gente enxerga tudo isso, só que eu acho que é importante a gente ter a visão também da sociedade civil para trazer para cá, para ter o relato aqui também, né, e para também apresentarmos ao final da gestão do Concultura, porque não na própria conferência, né, tudo que foi feito, tudo que foi realizado, até porque o Plano Municipal de Cultura, logo em breve, né, nos próximos anos, a gente vai ter uma revisão, né, já proposta no próprio plano. E isso é urgente para nós do poder público, como também eu acho que para a sociedade civil, né, que deve ter suas demandas em dia ali por conta, né, da proposta do plano. Eu concordo. Eu acho que a E gente claro, pode sim. eu já me voluntario. Perfeito, Ronaldo. O que os demais conselheiros acham da proposta? Não, acho ótima. Nunca participei de grupo de trabalho nenhum, engraçado, né? Mas esse, como diz respeito ao Alberto Lamego, que é algo muito caro para mim, eu me voluntario para fazer parte desse grupo, sim.
Não, eu acho perfeito. E assim, né, a proposta de criar esse grupo do Alberto Lamego é porque quando eu recebi a lista, né? E olha que eu conheço bastante gente em Campos, mas teve uns que eu tive dificuldade de lembrar, né, o porquê, o que fazia. Eu acho que a gente tem que deixar isso historicamente, né? Criar esse PDF com tentativas de imagens, com currículo, para a gente comprovar o porquê ele foi tão importante, né? Esse prêmio para nós e para ele também, tá bom? E eu também me prontifico em ajudar, tá ok? Acho que a Fernanda está deixando espaço para os companheiros que quiserem colocar seus nomes, coloquem. Não é isso, não, Fernanda? Isso mesmo, isso mesmo. Transmissão de Vamos casamento. montar. Vamos. Eu sugiro que os colegas se coloquem para poder a gente proceder à votação, se for o caso, ou aclamação também, se for o caso, né, desses membros, dos membros para integrar esse GT. E eu percebo também, pessoal, que o número de membros aqui do Poder Público está reduzido, né? Eu acho que ainda vão entrar ao longo da reunião. Então, naturalmente, a gente pode estender isso até para outro momento dessa mesma reunião, quando tivermos mais pessoas e por aí vai. Então... Ou também, Ronaldo, é uma sugestão fazer já a escolha do pessoal da sociedade civil e, posteriormente, com o pessoal, né, do Poder Público, até o final da reunião. Exato, concordo. Eu acho que já temos 2 nomes da sociedade civil, né, o Marcelo e o Fabrício, e aí quem mais se voluntariar, a gente consegue, né, pelo menos preencher aí a sociedade civil. Tá bom? Ok, gente. Concordo. Então, vamos passar para o segundo assunto. Definições sobre eleição para cadeiras com vacância da sociedade civil. Ficou da gente ver a questão ficou decidido que seria presencial, mas ficou em aberto qual seria a data, o local, então a gente, né, decidir isso hoje. E o próprio regramento dessa. E o próprio regramento, com certeza, o mais importante. Ronaldo? Sim, eu acho que isso tem que ficar muito bem amarrado, principalmente por conta da excepcionalidade da coisa. Né? Eu repito o que eu falei na última reunião, isso não pode, isso não é e não pode ser regra, porque a conferência é soberana, nesse caso, para eleição dos membros da sociedade civil. Né? Diferente, por exemplo, do poder público, que funciona por indicação, por nomeação, no caso, no conselho, enquanto a sociedade civil é por eleição na conferência, numa plenária, tem todo um rito muito próprio. Né? Então, acredito sim que podemos marcar presencialmente. Sugiro, talvez, a gente tem que ver, eu acho que a gente poderia até fazer uma votação para saber se seria numa terça ou num sábado, né, para saber a viabilidade. Talvez, por que não, observar, Cíntia, as presenças e ver o número de pessoas que nós costumamos ter na terça e no sábado, para saber ali um quantitativo de qual dia costuma ter mais presenças. Eu acho que isso também é importante. Né? Eu acho que na terça passada nós tivemos um quórum muito bom, inclusive, né? Na última reunião. Mais de 2 terços. Oi? Mais de 2 terços. Mais de 2 terços, exatamente. Então, assim, é bem significativo isso. Né? Então, eu acredito que a gente pode pensar nisso também para decidirmos qual próxima terça ou qual próximo sábado contará com a nossa presença. A gente vai ter que ver, por que não, o melhor local para isso, já que o museu, recentemente, a Graziela compartilhou com a gente, né, as dificuldades por conta dos cuidados que ela está tendo internamente no museu, né? Enfim, a gente pode observar o melhor local, mais viável, talvez no Palácio da Cultura, a gente pode conversar, de repente, a gente pode ver da melhor forma, porque o Trianon também está em obra, ou até no Teatro de Bolso. Eu, como sou apaixonado pelo Teatro de Bolso, eu voto sempre no Teatro de Bolso. Fala isso para a Neuzinha, Fernanda. Então, também um ótimo lugar para a gente fazer isso. Vou falar.
Mas tem uma outra questão também, né, Ronaldo? A gente vai ter que abrir inscrição, né, para que as pessoas tenham conhecimento de que haverá uma nova, né, eleição para essas cadeiras vacantes. Exato, a gente tem que Mais do fazer que esse isso, anúncio Fernanda, isso tem que preliminar. ser... Desculpa, Ronaldo. Mais do que isso, vamos precisar publicar em diário oficial. É como se Isso, fosse Exato. um acréscimo da conferência, na verdade, né? exatamente. Exato, é uma convocação para tal finalidade que vai, portanto, extrapolar ali os membros do conselho. Então, não vai ser possível mandarmos somente por e-mail. Tem que ser publicado, né, tem que ser público, né, de fato, por mais que as nossas reuniões sejam públicas, mas isso tem que ser para além, para que as pessoas consigam, né, se organizar para isso. Então, concordo totalmente. Eu acho que a gente pode... eu posso sugerir tranquilamente pegar o regimento interno da última conferência para fazer uma adaptação em cima dele e mandar por e-mail para vocês que vocês concordem, repassam e tudo para poder, no mais tardar, a gente podia até de repente pensar numa extraordinária ou na próxima reunião, aprovarmos isso para marcar. O que vocês acham? Acho muito bom e acho também, Ronaldo, que você pode aproveitar, já que você vai mandar esse texto, você já pode também mandar a sugestão de data para essa eleição extraordinária também, né? Então, eu acho Exato. que junto ao corpo do texto, você pode já encaminhar também sugestões de datas para que os nossos colegas conselheiros opinem com relação a elas. Hein, Perfeito, Ronaldo? até porque tem que constar nesse regimento, né, a data, né, e o local dessa eleição, até para as pessoas saberem. Então, farei exatamente isso, e aí eu vou tomar como compromisso fazer a redação, como na época eu também fiz, da conferência, mas encaminhei aqui para vocês, né, o pessoal da sociedade civil também participou na época, para a gente conseguir fazer a aprovação aqui mesmo, e aí discussão junto, né, muda isso, tira aquilo, tal, e a gente finaliza aqui o texto para poder publicar. O que vocês acham? Alguém discorda disso? Alguém tem alguma outra ideia? Ronaldo, eu achei Acho interessante. muito bom, mas também acho que a gente já tem que... Desculpa, Cristina. Sim. Cíntia. Acho também que a gente já tem que colocar prazos para isso, entendeu? Até porque, Fernanda, Concordo. vocês aí da Fundação sabem muito mais desses negócios de trâmite de enviar para diário oficial. É mais ou menos quanto tempo que dura um negócio desse a partir do momento que vocês enviam para ser publicado? A média de tempo qual é? É rápido. A partir do momento em que o texto está aprovado pela plenária, é muito rápido. A gente encaminha, eu acho que normalmente num prazo de até 48 horas, que maravilha! O texto é publicado, não é, Ronaldo? Não demora, não. A gente consegue mandando num dia, consegue fazer sair 2 dias depois, certinho. Que beleza, que beleza. Então, eu sugiro que a gente faça tudo isso agora em março, para poder já encaminhar para um negócio sem abril. O que vocês acham? Concordo totalmente. Só reiterando aqui, gente, o que acontece? Como a gente vai ter essa trata conferência, saindo esses novos integrantes, a gente vai ter que pedir ao prefeito para dar a posse a esses novos integrantes, né? Para a gente poder fazer a eleição do novo presidente da sociedade civil, né? Porque quem está posse a gente é o prefeito, né? Só lembrando disso. Mas não, agora você falou a nova conferência, não, é a eleição da presidência civil, não é a nova conferência, não. A nova conferência é só ano que vem, né? Sim. Sim, não, tô falando, eu não posso, é o novo conselho. Sim, claro, não. Tá? Agora, eu queria dizer o seguinte, acaba concordando com... vou discordar com o Fabrício e quero que ele passe a concordar comigo. Palácio da Cultura não, Fabrício. Eu sei que você sugeriu ali. No Teatro de Bolsa a gente fica muito mais bem acomodado. Tem Neuzinha, tem Fernanda lá, cadeiras mais confortáveis. Vamos Teatro de Bolsa, gente. Mas, Marcelo, só para até a Fernanda talvez saiba nos dizer melhor, se eu não me engano, eu acho que não é terça-feira à noite, Fernanda, que já tem sempre um compromisso do curso livre de teatro. Sim, a gente tem aula do curso livre de teatro, as aulas iniciam dia 2. Aliás, eu gostaria aqui de deixar também
registrado afetivamente, né, que o Curso Livre completa 15 anos neste ano de 2024. Então, para mim, mais do que nunca, este é um espaço de existência e de resistência, né, naquilo que se refere às práticas culturais, ao fazer teatral na nossa cidade, tá? Mas, Ronaldo, se a gente optar pelo teatro de bolso, a gente consegue se organizar, tá? Sendo para abril, Perfeito. né? A gente coloca a aula no salão e a plenária acontecendo na plateia. Isso aí eu converso, eu e Neuzinha, depois a gente consegue se ajustar bem. Fernanda, Perfeito. Eu acho só realmente quis lembrar isso porque eu sabia que era um dia de compromisso, né? Normalmente no teatro de bolso, mas como só começa em abril, a gente consegue, de repente, né, organizar, como você bem disse, dada a antecedência. Obrigado, Fernanda. só lembrando uma coisa muito importante que a Fran sugeriu na última reunião nossa, é que os candidatos que se inscreverem, seria interessante eles terem um portfólio. Lembra que a Fran falou isso na última reunião? Seria interessante um currículo, um portfólio, para que a pessoa inscrita seja conhecedora da área, porque, né, a gente teve casos, tivemos casos... Inscrita no mapa cultural, por exemplo. Eu até me inscrevi para falar sobre isso, tá? Olha, Mas não me inscrevi para falar, não estava na última reunião, mas concordo muito com isso. Acho que isso é um fator fundamental, não só, né, para essa eleição extraordinária, como para as futuras, né, eleições de câmaras técnicas. Eu acho que tem que ser, a pessoa tem que pertencer à área afim para a qual ela está concorrendo. Né? Então, eu acho que a gente já pode começar a mudar esse paradigma a partir de agora. Concordo muito com isso. eu me inscrevi, mas Fabrício me inscreveu antes de mim e Ronaldo depois. É porque eu e Kiko acabamos de conversar no WhatsApp agora, né? E ele falou que caso os conselheiros concordem, eu posso ir para teatro e ele pega a titularidade da música, né? Que ele conseguiu refazer a agenda dele de trabalho, então ele consegue frequentar as reuniões também. Mas aí fica para vocês a decisão. Então passou a ter só uma vacância com isso? Sim. Confere mas, olha só, que coisa interessante. Na última reunião também, a Fran, né, hein, Fran? Está me ouvindo? Fran? Sim, estou aqui, estou ouvindo. Você mencionou na nossa última reunião que você também se interessaria em assumir a cadeira de artes visuais se a sua suplente, né, concordasse. Sim. Você chegou a conversar com ela? Não cheguei a conversar com ela, não. Mas posso conversar se for necessário. Posso mandar mensagem para ela aqui. Porque se a gente... Olha, Fabrício, né, já praticamente está ocupando essa cadeira. Se a Fran também ocupar a outra, a gente não vai precisar de novas eleições. A gente até pode fazer, Cíntia, para ocupar a suplência. Sim. Né? Exato. Aí podem ser as suplências, porque tem outras câmaras que têm titulares, mas sem suplentes, né? Muitas. Aí, ó. Eu vou te dizer que quantas. Aí, Fran, se você puder conversar com ela e a gente já, né? Tá, vou mandar mensagem para ela aqui. Agora, quanto à proposta da Ana Francesca, eu concordo em tese, concordo também com o argumento da Fernanda. Eu só tenho um pouco de receio da burocratização um pouco. Eu acho que tudo bem, quanto melhor a pessoa se apresentar, tiver, mas não há obrigatoriedade, porque é uma eleição. Aí depois a pessoa vai lá. É claro que quem tem um portfólio, um currículo bacana, ele vai fazer questão de mostrar, mas tem gente que não tem nem acesso a isso. Então, eu sou meio não legalista em alguns pontos. Eu não gosto da obrigatoriedade. É claro que eu acho que quanto melhor o currículo, melhor. Agora, apesar de que também eu acho que currículo não determina comprometimento em reunião.
tal, em conhecimento, sim. Agora, comprometimento em reunião, eu acho que pode ter uma pessoa com um currículo muito mais simplório e ser comprometida, e uma pessoa com pós-doutorado e não ser nem um pouco comprometida. Como isso não é uma regra, nem para um lado nem para o outro, eu acho que, óbvio, que a proposta é maravilhosa, currículo, portfólio e tal. Agora, não há obrigatoriedade. Se uma pessoa quiser vir candidata sem apresentar alguma coisa, aí é da responsabilidade dela. Talvez ela nem tenha votos suficiente, porque não se mostrou como ela é, ou então falando. Eu acho que eu não gosto da obrigatoriedade. Olha, só acrescentando, a gente precisa de 5 suplências. Aí, ó. É muita Marcelo, me ocorreu uma coisa que agora, partindo da sua fala, né? Eu acho que eu vou mudar um pouco a minha posição com relação a isso, porque... Eu vou mandar um beijo para você, então, agora. Eu acho que também o currículo... eu continuo achando a questão do currículo importante. Vou continuar achando sempre, sabe? Mas também existe uma questão que não pode ser desconsiderada, que é a questão do despertar o interesse por aquela manifestação cultural, né? Então, não sei, assim, né? Eu acho que a gente tem que analisar bem esses fatores, assim. Fernanda, enfim, e esse diálogo nosso agora está me remetendo a uma proposta quando o Joilson Bessa, meu querido amigo de uma vida inteira, poeta inspiradíssimo, faz uma poesia boa por dia, ele levantou quando ele era conselheiro aqui. Nós poderíamos trocar também um nome que restringe muito. Nós poderíamos ser câmaras temáticas e não câmaras técnicas. O que eu quero dizer com isso? Porque quando a gente é câmara técnica, a pessoa tem a obrigatoriedade de ser daquela área. Agora, temática é aquele tema. Então, embarque exatamente na sua fala e agora que o Joilson nem usou. Você está sem saber que o Joilson falou isso um dia, você fez uma fala que contempla perfeitamente o que ele quis dizer. Tem uma pessoa, por exemplo, eu não sei se uma pessoa que lê muito, e não escreve uma linha sequer, ela é pior do que uma escritora que escreve mal. Então, olha só, uma pessoa que lê muito, ela pode ser muito melhor conhecedora de literatura do que uma escritora que escreve e escreve mal. Então, eu realmente não gosto. Se a gente for temática, tem a ver com tema. E técnica tem a ver com técnica. Então, eu até sugiro que a gente... É claro que na próxima conferência, a gente tente mudar. Foi uma sugestão de Joilson Bessa, deixarmos de ser câmaras técnicas de teatro, câmaras técnicas de cultura popular, para ser câmaras temáticas de teatro, câmaras temáticas de cultura popular, de literatura. Vamos dar um exemplo. José Sarney, ui, Deus, o José Serra foi um excelente ministro da saúde. E ele não é médico. É por aí. Mais ou menos assim, Fernanda? Acho que sim, né? Assim, eu nem sabia dessa fala, como você fala, né? Como você bem elencou aí, né? Nunca imaginei que o Joilson tivesse falado isso. Porém, foi um assunto que me ocorreu neste momento, a partir da nossa conversa aqui, do nosso debate, né? E também, sem saber, eu já chamo as câmaras de câmaras temáticas, eu dificilmente me refiro a elas como câmaras técnicas, né? Talvez já de repente por alguma intuição, não sei, né? Pode ser. E essa sua fala, Marcelo, me faz refletir também um pouco além, porque, por exemplo, eu sou uma leitora voraz, eu leio muito, porém não escrevo, né? Então, acredito que o meu hábito de leitura me capacite, né, para representar, quem sabe, no futuro, uma Câmara Temática de Literatura. Óbvio, né? Óbvio. Apesar de ser especialista em literatura, né, mas não sou escritora. Ronaldo? Sim, eu estou aqui ponderando, pensando nas falas da Ana, da Fernanda, do Marcelo. Primeiro, eu acho assim, que
que a gente tem que buscar o equilíbrio disso, porque é o que me incomoda realmente, e que é uma coisa que a gente tenta buscar ao máximo, né, que é a representatividade e ampliar da melhor forma possível a participação. Eu vejo que a fala da Ana Francesca, na última reunião, ela foi feita, né, ela pode estar naturalmente complementar aqui hoje, mas ela foi feita com uma preocupação de que a pessoa, ela até mencionou o exemplo da Câmara de Audiovisual, em que nós tivemos ali uma pessoa que participou da conferência, uma única inscrição, inclusive, na conferência, mas que acabou não participando das reuniões e a gente realmente não sabe ao certo se a pessoa era da área. A questão eu percebo, para essa eleição agora, excepcional e fora, né, portanto, dos parâmetros da conferência, essa eleição ela poderia partir de uma apresentação pública da pessoa. A pessoa poderia se apresentar como se fosse, como a gente fez na última conferência de eleição ali dos delegados da sociedade civil, né, para a conferência estadual. A gente poderia fazer uma espécie de defesa da candidatura, em que a pessoa se apresente, fale dos seus trabalhos, e aí caberia aos conselheiros, caso isso seja aprovado, caberia aos conselheiros eleger ou não aquela pessoa. Eu acho que isso acabaria alcançando um meio termo. Primeiro, para não burocratizar excessivamente, que é uma preocupação minha, sim, porque você, assim, nós entendemos, e aí eu repito que eu entendo totalmente a fala da Ana, porque a pessoa que está no meio artístico, no meio cultural, ela vai, consequentemente, ter portfólio, comprovação de atuação, ela vai ter tudo isso, ainda mais em tempos de tantos editais e chamamentos públicos para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre prezou, desde que eu participo do Concultura, desde, né, eu acho, 2018, que eu fui eleito a primeira vez, ou antes, não foi antes, foi 2016, eu acho. Eu percebo que o Concultura sempre preza por essa abertura, né, para mais pessoas. E aí você vai ter, sim, pessoas que não vão ter acesso tão facilitado a fazer um currículo, um portfólio bem montado. E aí também caímos nessa questão que o Marcelo colocou. Será que o melhor currículo e o melhor portfólio garantem isso? Enfim, mas uma coisa é certa. O Concultura, ele sim deve ser um espaço de debate, de estímulo para todas as pessoas, mas ao mesmo tempo ele é um espaço de representatividade, né? Então, por exemplo, vou citar aqui um exemplo da sociedade civil que é mais próximo a mim, que eu conheço mais de perto, o Fabrício. Na Câmara de Música, ele se reúne, ele tem um grupo para saber quais são as demandas, quais são as questões para trazer à tona aqui para o Conselho, e ele já fez isso, inclusive, várias vezes, né? Então, assim, no final das contas, a gente tem que entender que as pessoas que estão aqui nas câmaras, elas precisam, sim, no mínimo, ter uma articulação com as pessoas da área, né, dessa área temática, que eu também concordo muito mais com o temático do que com o técnico, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode burocratizar em excesso. Em suma, para essa eleição excepcional, eu proporia que as pessoas fossem ali se apresentando, né, para a gente evitar essa questão. E para a conferência, a gente pode buscar, ao invés de falar em portfólio ou em currículo, a gente poderia falar em comprovação de atuação cultural, que é um pouco mais simples, de repente uma foto, um link, um convite, um cartaz, já comprovaria a atuação dessa pessoa. Ronaldo, querido, olha só, você é mais novo não só em idade, como também com cultura. Essa forma aí da apresentação, ela é ideal e ela existia quando nós tínhamos conferências mais disputadas, era assim que rolava. Era dessa forma. Perfeito, Fernanda perfeito. É da época que eu estou me referindo, lá no Teatro de Bolso, ou no Palácio da Cultura em 2006, os grupos se reuniam e o que acontecia? As pessoas se candidatavam naquele grupo para aquela cadeira falando dela. Não tinha negócio de currículo, apresentar. Essa apresentação eu não acho fundamental agora para essa eleição extraordinária, não. Eu acho que em toda a conferência tinha que ser assim. E quanto à questão da representatividade na Câmara, olha, é muito problema daquele nicho. Se só teve uma pessoa do audiovisual na conferência,
O problema é do pessoal do audiovisual, que não foi lá lutar pelo seu espaço. Aí depois é eleito uma pessoa, porque tem que ser eleito alguém. Se entrou uma pessoa que não é da área, o problema foi as pessoas da área não terem ido lá disputar essa vaga com essa pessoa que não era da área. Então, isso aí eu acho muito... Agora, a apresentação tinha que ser para essa agora extemporânea e para qualquer outra. Agora, para isso, tem que ter... Como que essa menina ia se apresentar se ela era a única candidata? Então, não dá. Para poder... Eu acho que os nichos, eles têm que estar mais presentes, e não só na hora que vai ser discutido no Concultura, edital para ganhar dinheiro. Eu não gosto... Está sendo gravado, não tem problema, está sendo gravado. Eu não gosto de gente que só aparece para se dar bem. Bom, gente, eu acho, então, que está praticamente todo mundo de acordo, né, que a gente deve prezar pela apresentação, pelo interesse daquele candidato por determinada câmara temática, né, para além, eu acho, do currículo. Realmente, o currículo é um papel, ele não significa nada, e essas últimas representações do Concultura têm deixado isso muito claro para todo mundo, né? Então, Cíntia, vamos ver se está todo mundo de acordo com essa, vamos dizer assim, com essa orientação para que Ronaldo proceda à escrita do texto que ele vai submeter aos conselheiros. Alguém tem mais alguma sugestão? Mas tem algumas pessoas inscritas aqui. Registra a Cristina Lima. Sim. Já Perdão, é porque eu não olhei o chat, gente. Desculpa aí. Já coloquei, Cristina, você. Bom dia. Assim que você chegou. Bom dia para Gustavo também. Obrigada, Cíntia. Eu não estou inscrito, peço desculpa aí a Cristina. Eu só quero justificar o meu atraso, que eu tive um problema aqui na bomba da piscina. Estava atendendo o eletricista que veio consertar, porque eu não posso fazer da piscina um criador de mosquito da dengue, né? E aí é isso. Não, mas eu já coloquei a presença de vocês assim que vocês entraram na sala. Anderson está inscrito, gente. Anderson. Dia, pessoal. Bom dia. Bom Eu só dia. queria fazer uma ponderação, que quando estava falando sobre currículo, parece que o entendimento ficou de que seria analisado o melhor currículo para ser eleito, mas a sugestão de Ana ficou mais parecendo como, que eu entendi que seria até mais adequado, um pouco mais do que o Ronaldo falou no final. A pessoa não precisa ter o melhor currículo, ela só precisa comprovar um notório, saber, comprovar uma atuação dentro da área para se candidatar, e não para ser o escolhido. Então, não é questão de ter melhor currículo, né, é questão de ter algum currículo. Foi o que eu entendi também. Eu também entendi assim, e concordo com a Ana Francesca, eu só não gosto do termo obrigatoriedade, só isso. Fabrício. Não, eu ia falar sobre isso mesmo, que ela comentou, né? Que a Fran deu a ideia. É somente para a gente saber que aquela pessoa tem um conhecimento, mas que não seja uma coisa obrigatória, né? Seria muito mais para incentivar também, né? E a gente conhecer melhor as pessoas. Para valorizar a própria candidatura, Fabrício. Para valorizar a própria candidatura. Ué. Isso. Então era só isso. Não era, eu tenho um currículo, não vou participar. Não, ele vai participar. Sem problema nenhum, né? Era isso, só o cumprimento. Sol. Então, no caso, não nem falo com relação a currículo. Eu acho que a inscrição no mapa cultural deveria ser uma coisa importante nessa inscrição, porque só assim a gente vai ter realmente quem realmente é da área cultural daqui da cidade. Mais alguém quer acrescentar algo? Concordo com a Sol. Eu gostei das ideias da Sol também. Sim, sim. Até porque a gente tem... eu lamento. Eu não é que eu seja contra, não. Mas vou dar 2 exemplos que não pertencem ao mapa cultural de Campos e gostaria de saber se não são da área cultural. Marcelo Sampaio e Kátia Macabu. Não, mas a Kátia Macabu está inscrita, sim, no mapa cultural. Depois que deixou de ser conselheira.
Mas isso não tem. Qual é a Não, situação? eu quero dizer também, entendeu? Eu não sei. Para edital, tudo bem, mas eu não sei se para aqui é a obrigatoriedade. Entendi. Não, mas mais uma eu não coisa. vou deixar de ser aí... da. Me perdoem, eu não vou deixar de ser nunca da área cultural por não estar inscrito em mapa. Não, de modo algum, até porque não é a inscrição que torna o indivíduo, né, que torna o fazedor de cultura parte do cenário cultural, de modo algum. O que eu vejo e aí eu vou ter que defender sob o ponto de vista do sistema, né, que a gente trabalha com isso diariamente, é a importância da inscrição no mapa cultural. Então, se a gente conseguir, por esse meio, estimular que as pessoas se inscrevam, seria incrível. Mas, além disso, eu queria dizer que isso não seria um método excludente, porque também, vamos dizer, é uma falácia que a gente diga que todos têm acesso irrestrito à internet. Não, muita gente não tem acesso à internet. Só que, ao mesmo tempo, nós lá do sistema, da fundação, temos vários canais de comunicação que permitem que a pessoa se apresente lá e a gente auxilia, inclusive, na inscrição no mapa cultural. Então, assim, se a pessoa tem alguma dificuldade com relação a isso, a gente vai usar o equipamento da fundação para fazer a inscrição da pessoa, para auxiliar a pessoa com relação a isso, tirar as dúvidas, passar ali login, senha, fazer tudo com a pessoa para isso. Então, inclusive, por conta da Lei Paulo Gustavo, a gente faz esse tipo de atendimento com relação a tirar dúvidas. A maioria dos atendimentos são virtuais, né? E-mail e telefone. Mas é natural que a gente consiga sim fazer esse tipo de atendimento para auxiliar as pessoas. Então, de antemão, eu digo que isso seria uma saída interessante, por que não? Né? A pessoa tendo inscrição no mapa cultural já vai ter ali sua área de atuação, ela já vai ter ali sua mini biografia, por que não? Se a pessoa quiser o seu portfólio e por aí vai, para que ela seja ali, no mínimo, inserida no mapeamento, né, nas estatísticas que temos ali utilizado para a cultura. Eu acho que isso é importante. E é claro, tudo isso pode passar por votação, por debate, por algo mais amplo aqui. Não tiro isso crédito também, não. Não, Ronaldo, inclusive, eu concordo integralmente com o que você falou. Eu só não gosto que seja acrescentada a palavra obrigatoriedade. Aí eu já... Vocês não acham... Olha só, Fernanda, Fernanda, quer ver uma coisa? Você e Neuzinha da hora, os entendedores entenderão. Vocês serão sempre, independente de lei, de alguma decisão, atrizes e cantoras. Os entendedores entenderão. Sim, Marcelo, sempre seremos. Agora, vocês não acham que essa, digamos, obrigatoriedade ou essa vinculação, né, ao mapa cultural não equivale, de certa maneira, né, ao debate anterior, quando entendemos que a obrigatoriedade do currículo pode ser dispensada? Eu até concordo, só que o que acontece? O mapa cultural acabaria nos auxiliando também para conhecer essas pessoas que estão, digamos assim, fora desse circuito, ou que não se apresentam normalmente, né, nos nossos equipamentos e tudo mais. Então isso seria um facilitador também para chegarmos a essas pessoas. Mas é claro, a gente pode colocar isso como uma possibilidade, né? Como o Marcelo está colocando aqui, não como uma obrigatoriedade, para evitar excluir pessoas que estão com dificuldade para isso. Enfim, por mais que nós estejamos ali sempre à disposição para auxiliar nisso. Posso dar um exemplo, Ronaldo? Desculpa te interromper. Desculpa, claro. Porque esse assunto me estimula muito. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai passar uma régua no assunto. Aristides Arthur Sofiati Neto, o maior intelectual de Campos de todos os tempos, não está no mapa de cultura. Ele não é da cultura, não? Claro que até porque o mapa não diz quem é da cultura. O mapa, vamos dizer assim, todo mundo, nem todos da cultura estão no mapa, mas todos que estão no mapa são da cultura, de alguma forma. São fazedores de cultura. Então, mais uma coisa não exclui a outra. E o mapa também não é uma régua para ditar quem é o quê e quem faz o quê, de modo algum. Ele, como diz o próprio nome, ele é um mapa, ele é só para... Você está defendendo a minha opinião. Concordo com você, com a Ana Francisca, só não concordo com obrigatoriedade em ambos os casos. Perfeito. Então, numa coisa eu acho que a gente concorda. Eu acho que a apresentação presencial, ou no caso de uma conferência virtual, como houve na pandemia, excepcionalmente, né, sendo feita a apresentação,
que eu acho que é de praxe internamente ali na votação da Câmara, eu acho que é fundamental e nos garante, pelo menos, conhecer a pessoa, né, para saber, olha, você é da área, você não é. Só que aí, de fato, a gente precisa divulgar, dizer que o conselho, ou que os conselheiros não estão impedidos de participar das leis e editais, né, das leis de incentivo e editais. Por quê? A gente teve um esvaziamento muito grande, eu vou me repetir, esse é um tema já batido aqui. A gente teve um esvaziamento muito grande da última conferência por causa desse tema, nitidamente por causa desse tema, né? Então, assim, as pessoas, e aí ainda mais, eu vejo a preocupação da Ana Francesca, que compartilho dela, com relação à Câmara do Audiovisual, tão fundamental para esse momento, né? Para esse momento de Lei Paulo Gustavo, enfim. Só que a gente percebe que as pessoas se afastaram com preocupação, com receio de terem ali seu direito de participar no edital, dos editais, né, tolhido. Então, eu acho sim que a gente tem que divulgar, espalhar cada vez mais que não é um limitador, né, um fato limitador a pessoa participar do Concultura. E isso a gente tem que justamente buscar articulação para a próxima conferência para que as pessoas compareçam, né? Ronaldo, eu acho que a gente pode colocar todas essas sugestões, né, que foram levantadas aqui, no corpo do texto, que eu sei que você está tomando nota de tudo, né, para submeter aos conselheiros por e-mail, pelo WhatsApp também, né, para que todo mundo tenha acesso a essas sugestões, e assim a gente proceder, né, ao documento final para a eleição extraordinária desses novos conselheiros para ocupar essas vacâncias, né? Perfeitamente, O que vocês acham? perfeitamente. Concordo, e o que eu já vou sugerir aqui? Cíntia, você pode confirmar para mim quando será exatamente a nossa próxima reunião em data? Só Tá, 19 de março, vai cair numa terça-feira. 19 de março vai cair numa terça. Então, hoje, 9 de março. Eu vou me comprometer... 10 dias, né? Exatamente. Eu vou me comprometer até o próximo sábado, portanto, 7 dias, eu vou me comprometer a redigir esse texto, essa minuta, vamos chamar assim, né? Porque é um texto preliminar para ser debatido. E vou enviar, eu vou pedir para a Cintia encaminhar junto, não vou dizer junto com a convocação, né, porque acaba sendo, a convocação é um protocolo específico, mas à parte, para todos e todas, para que na próxima reunião a gente possa debater. Eu sei da urgência disso e vou agilizar já, como foi dito aqui pela Fernanda também, né, que eu de fato consegui entender da fala de todos, né, inclusive essa reunião gravada, com ata futura e tudo mais. Vou trazer à tona tudo isso que foi posto de alguma forma, para a gente debater na reunião, então, do dia 19. Vocês concordam? Pode ser? Pode ser, eu acho que a gente pode colocar isso como primeiro ponto de pauta, Cíntia. Sim. Perfeito, perfeito. Então, vou mandar pelo menos com antecedência de 3 dias, né, pelo e-mail do Concultura, vou pedir que sim, envie para os conselheiros e conselheiras, para que a gente possa, no próximo dia 19, debater. Perfeito, então. Estamos combinados. Podemos passar para assuntos gerais ou alguém... Eliane está inscrita, agora eu estou vendo aqui. Eliane. Depois, só para pedir para confirmar com o Kiko, se ele concorda nessa troca de cadeiras, né? Como ele falou comigo. O Kiko entrou aqui, né? Sim, eu até coloquei a presença dele. Tá bom? Só para confirmar, e se vocês aceitarem, a gente faz isso. Já essa troca agora, né? Para você, principalmente, a suplência para o titular. Pode falar, Kiko. Suplente, desculpa. Concordo. Que bom. Obrigada. Concordo também e acredito que ninguém vai se opor, né? Alguém tem alguma fala contrária a essa determinação? Então, a gente entende o silêncio como concordância, ok? Que ótimo. Podemos passar, então, para a Eliane. A Eliane está inscrita.
Então, eu gostaria de deixar aqui a minha fala, que eu concordo muito assim, com essa questão que o Marcelo Sampaio pontuou, né, acerca da importância, assim, né, do candidato ele se apresentar, né, como seja lá pelo mapa cultural, mas que isso de fato seja uma obrigatoriedade. Eliane? Deve ter caído da internet. Viu? Oi, voltei. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. Então, acho que foi minha internet aqui. Até porque, gente, a gente não pode, assim, esquecer de que aqui, né, vai ser, deve se candidatar quem? Um candidato da sociedade civil, ou candidatos, né, da sociedade civil, que, né, a premissa é o quê? É pleitear pelas causas, né, do bem-estar aí dos interesses coletivos. E eu já presenciei aqui pessoas que, inclusive, assim, né, teriam, sim, a condição de se candidatar, porém, só se apresentaram aqui se apresentaram aqui para buscar, assim, interesses pessoais. Então, por que isso? Porque só veio uma vez, né, para se autopromover, para falar e buscar interesses pessoais, né? Então, assim, mas teria um currículo, teria possibilidade, e não foi só uma vez. Então, assim, a questão do currículo, né, da comprovação é importante, é muito válida, porém, de fato, não deve ser tida, assim, pontuada como uma obrigatoriedade. E eu penso também que precisa, assim, amplamente ser divulgado, caso ocorra, né, a eleição, essa questão de que a sociedade civil aqui, o representante, ele precisa legislar e pleitear por causas coletivas e não pessoais, porque talvez muita gente aí fora que fosse candidatar vai pensar assim na oportunidade de se aproximar para se beneficiar e não pensar na questão do coletivo, tá? Essa é a minha fala e é isso. Concordo, foi o que eu falei, Eliane. É a questão da representatividade, é muito importante isso, né? Pensar que a gente está aqui representando de alguma forma o coletivo, né, das pessoas que fazem cultura naquele segmento, né? Perfeito. É só uma sugestão que eu sugiro agora. Fabrício, desculpa, antes da sua sugestão, você me dá uma partezinha só, Fabrício? Ronaldo, vocês sabem que eu anoto tudo, né? Todos os presentes, sociedade civil, poder público, gente que não é conselheira. Eu tenho uma lista com mais de 100 nomes de pessoas da classe artística de Campos que vieram só em reunião que foi discutir recursos de leis e editais. Nunca mais apareceram. Tenho todos anotados. Desculpe, Fabrício. Não, tudo bem, é muito importante isso que você falou. E eu concordo com você, Marcelo. Caso a Fran consiga, né, até nessa reunião, conversar com a Carla e elas se decidirem, né, aí elas comunicam por e-mail isso, que a gente já pega a Fran, coloca em artes visuais, que a gente vai ter já só a eleição para suplente, e a gente já começa a eleição também da nova presidência, para a gente não ferir nosso regimento, que tem que ser feito agora, em março, né? Só isso, para a gente ficar atento. Exato, isso auxiliaria, né, Fabrício? Com certeza, se a gente tivesse todas as câmaras preenchidas, né, de alguma forma, a gente conseguiria fazer isso logo. Então, se a Ana Francesca puder
seja até o final dessa reunião, né, mas a gente não sabe também se ela vai conseguir o retorno, seja em breve, de repente, ela nos informando por e-mail, então por WhatsApp, dessa possibilidade, a gente tenta, na próxima reunião, no mais tardar, trazer à tona isso para poder cumprir essa questão regimental. Porque se for na próxima reunião, a gente tenta pelo menos uma extraordinária para fazer a eleição, né, Fabrício? Eu acho que daria tempo ainda. Isso, perfeito. Eu acho que se ninguém tiver mais nada para falar, a gente pode iniciar os assuntos gerais. Então, Cíntia? Alguém inscrito para assuntos gerais? eu posso me inscrever, que aí eu e a Fran, né, para falarmos da experiência, né, da 4ª Conferência Nacional, né, de Cultura. Agradecer à Prefeitura de Campos que nos deu apoio com os transportes para a ida para o Rio, né, correu tudo bem, só na volta que foi um problemático, mas não foi um problema do motorista do carro, e sim dos números de acidentes e problemas no trânsito, né, da BR, mas correu tudo bem. Agradecer muito à Prefeitura, em especial à Fundação Cultural, pelo empenho, né, de conseguir esse transporte pela gente, e dizer que foi emocionante essa conferência. 10 anos sem ter conferência, nós vemos todos os grupos, raças, etnias do nosso país inteiro representadas. E todo mundo em uma única briga, a briga pela cultura, né? Tanto isso que nós conseguimos, né? Com a própria conferência, foi a votação do marco legal do sistema e foi votado isso na Câmara, no Senado, e já vai a próxima proposta, que é a normatização, né, para criar leis específicas para a gente poder aplicar os editais de forma mais segura, não ficar dependendo dessa nova lei de licitação, né, e que aí tira essa burocracidade toda, simplifica, e dizer que a delegação do Estado do Rio, né, não porque nós estávamos presentes, mas foi uma delegação muito importante, que a gente conseguiu, junto com as outras delegações, criarmos textos para incluir todas as vertentes, todas as ideias, criar marcos legais, criação do nosso dito SUS da cultura, para termos verbas diretas, né, todos os anos. Então, isso foi muito gratificante. E, assim, a gente entrando numa reunião das 9 da manhã e a maioria acabava, sempre extrapolava os prazos, acabava às 9 da noite, 10 da noite, a gente conseguiu fechar um novo plano do Sistema Nacional de Cultura, que vai ser lançado agora em breve, que são um prazo de 60 dias, que a gente pediu para eles encaminharem para nós delegados, para os conselhos, né, para o governo do Estado, para a gente começar também a reformular um novo sistema, né? Porque a gente ampliou muita coisa. Isso foi muito importante, porque como nosso país desenvolveu muito rapidamente isso, né, a gente tem que incluir essas novas linhas de pensamento para a gente poder se adaptar. E o Fran fala de você, que também foi outra guerreira. Teve um dia que nós participamos de 4 eixos e 4 sessões setoriais. Foi uma loucura. Corre de um lado, corre do outro e volta para a sessão para a gente poder fechar pensamentos, e sem contar que nós trabalhamos, né, também de madrugada, reescrevendo as propostas, né, porque a gente aglutinou muitos itens para poder tornar uma coisa única, e isso foi muito bonito das pessoas que participaram lá da conferência. A entrega total pela cultura do nosso país. Fran? Olá, gente. Como o Fabrício falou, foi bem desgastante, bastante cansativo. Nós nos distribuímos entre os eixos, né, descentralizamos cada delegado para que nós pudéssemos colocar todas as propostas da região, né, do estado do Rio de Janeiro. Mais específico, na minha pauta de artes visuais com artes urbanas,
a gente conseguiu aprovar a inserção das artes urbanas no relatório final da conferência. Isso foi muito importante para a dimensão das artes, porque agora ela passa a ser contemplada pelo desenvolvimento das políticas públicas do MINC. Outra frente que eu trabalhei diretamente também foi com o coletivo da cultura hip hop. Juntos com a delegação do hip hop nacional, a gente conseguiu alcançar o primeiro lugar como proposta mais votada no eixo 2 da conferência, ficando no 8º lugar dentro das 30 propostas prioritárias. E isso garantiu uma média de 70% da inclusão da palavra da cultura hip hop nas demais propostas para os nossos próximos 10 anos da cultura brasileira. Uma coisa que eu usei muito na fala lá junto com a delegação do hip hop foi a implantação da nossa cadeira de arte urbana no município de Campos e usar isso como referência também para a cadeira estadual que ainda não existe, mas já estou vendo formas de inserir essa cadeira no governo do estado do Rio. A gente conseguiu essa cadeira na nacional e essa metodologia que foi usada aqui no nosso conselho para inserir a cadeira de arte urbana, até já solicitei isso ao Fabrício, esse material. A intenção é que eu distribua isso para todas as outras regiões brasileiras, para que eles também possam inserir essa cadeira nos seus municípios e no estado. Eu acho que isso é muito importante para a gente, porque a gente se colocou como pioneiro, né, como referência para outros estados e municípios, principalmente o fato do nosso Conselho Municipal ele funcionar, termos conselheiros ativos, também citei uma luta nossa de 10 anos atrás, quando eu fui conselheira de artes visuais, que foi o primeiro edital do Fundo Municipal de Cultura, que a gente já contemplou a palavra hip hop, já contemplou o grafite e as outras demais linguagens. Queria falar com muito orgulho que nós estamos sendo referências para outras regiões, estados, municípios, por mais que a gente às vezes pense assim, Campos é limitado, a gente não faz tanto, a gente está muito à frente, muito mais. O que eu vi na conferência, acho que o meu maior aprendizado foi pensar que a gente está, assim, a gente vê tantas limitações como essa discussão agora de preencher uma vaga vazia no conselho, entre outras questões que a gente enfrenta, né? Um sistema ainda muito novo, um mapa cultural que a gente está começando agora a implantar, o mapeamento dos nossos fazedores de cultura, mas conversando com os demais, eu percebi que a gente está assim, bem evoluído, sabe? Tem muito que trabalhar ainda, mas nós já somos referência. Então, eu fiquei muito grata de poder levar essa pauta, falar do nosso conselho, falar do que a gente faz aqui e poder compartilhar isso com as outras regiões. No mais, Fabrício já falou, né? Todas as nossas propostas do Estado do Rio, elas foram inseridas dentro das 30 propostas finais, isso é muito bom, isso é muito favorável. Percebi que o anseio dos fazedores de cultura eram muito semelhantes, né? Houveram brigas, houveram discussões, acontece, mas foi bem mais tranquilo do que a conferência estadual. E é isso, grata pelas pessoas que nos elegeram, né, para estar lá, e estou muito satisfeita com o nosso resultado. Sol. Que bom, gente, é muito bom ouvir essa narrativa do Fabrício e da Fran. Saibam que estivemos lá com vocês, né? De alguma maneira estivemos lá com vocês, vibrando e torcendo para que desse tudo certo nesse momento de retomada, né? Depois de de uma longa escuridão, de um longo deserto. Ouvir essa narrativa de vocês enche o coração da gente de esperança. Então, fico muito grata também, né, por ter a nossa cidade representada nesse conselho, né, nessa conferência. É muito importante ouvir isso de vocês. Eu gostaria só de deixar aqui dois recadinhos rápidos antes da gente caminhar aí para o final. Acho que tem mais alguém inscrito, atropelei. Só para dizer que as inscrições para o curso livre de teatro, né, que mais uma vez digo, completa 15 anos esse ano, e as inscrições estão abertas presencialmente no Teatro de Bolso, de segunda a sexta-feira, né, até dia 27 de março, os documentos básicos, identidade, CPF, comprovante de residência, 2 fotos. As nossas aulas acontecem todas as terças e quartas-feiras, das 18 às 21 horas, no Teatro de Bolso, e também estão abertas as inscrições do Dansarte, né, do projeto Dansarte, que também acontece no mesmo período, tá? E também, assim, caso tenha algum menor de idade, o responsável também precisa levar os seus documentos,
né, e assinar uma autorização para que seu filho, né, ou menor responsável, esteja participando das nossas aulas e viajando com a gente nesse universo da arte, tá? Eu estou muito feliz por poder fazer parte desse momento, desse curso que é tão significativo para mim, não só como artista, né, mas como uma apaixonada por esse projeto, por essa proposta, tá bom? A idade mínima do curso livre é 16 anos e a idade mínima do Dançarte é 7 anos, tá bom? As aulas do Dançarte acontecem às quintas-feiras, toda quinta-feira, de 5h30 da tarde às 19 horas. Ok, gente? Obrigada aí. Sol, está inscrita. Gostaria primeiramente de parabenizar Fabrício e Efran por essa participação magnífica na Conferência Nacional de Cultura e saber de todo esse sucesso que eles obtiveram lá na conferência. Principalmente a gente ter conseguido o marco temporal, que isso aí é o SUS da cultura, né? Veio para nos ajudar. Bom, eu gostaria primeiramente também agradecer à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima pelo apoio na nossa exposição, elas que teve a vernissagem ontem, às 19 horas, com o sarau, com apresentações, e agradecer a Grazi, lá do museu, e a equipe do museu, pela ajuda na montagem da exposição, e a Glória por todo o carinho, por toda a atenção lá no Palácio da Cultura. E informar que a exposição permanece hoje até às 18 horas, e na segunda de 8 às 18, terça, idem, e na quarta nós estaremos às 19 horas fazendo a premiação o resultado das julgadoras, né? E haverá uma premiação na quarta-feira às 19 horas, então todas e todos estão convidados. Um beijo no coração de cada um de vocês, um bom fim de semana. Carla. Olá, bom dia. A Fran, eu entrei agora há pouco, porque eu não pude entrar mais cedo. A Fran entrou em contato comigo, perguntando se eu poderia ficar como titular na cadeira de artes urbanas, para que ela assumisse a titularidade, a cadeira de artes visuais, que eu acho que está sem ninguém, né? O meu único problema é que eu não consigo participar das reuniões presenciais. E a partir de junho eu não estou em campus, eu volto em dezembro. E aí eu queria trazer para vocês a situação, porque eu vou faltar uma reunião por mês, né? Se eu assumir a titularidade. Cara, eu nem me inscrevi, mas eu acho o seguinte, excepcionalmente você podia, porque nós vamos ter uma eleição agora para a presidência da sociedade civil, seria muito interessante que nós tivéssemos as 12 titularidades das nossas câmaras da sociedade civil completas. E mesmo você já adiantando que não pode, vamos imaginar, atualmente as reuniões são só presenciais, e você teria direito a 6 faltas, vamos dizer, não consecutivas, o que dá uns 3 meses aí. Então, eu acho que você poderia assumir e vai ter essa convocação, outros nomes vão surgir, quem sabe você passa a ser suplente e fica tudo bem. Pelo menos, temporariamente, a gente estaria resolvendo um problema. O que vocês acham? Marcelo, além de tudo, a gente vai fazer a eleição, era exatamente isso que eu ia falar, a gente vai fazer a eleição dos suplentes, né, para preencher as vacâncias. Então, como eu mantenho aqui, mesmo com esse preenchimento de vaga, eu mantenho meu compromisso para poder trazer essa minuta na semana que vem, até sábado, mandar por e-mail para a gente debater na próxima reunião. Então, assim, a gente vai tranquilamente conseguir preencher, eu acredito tranquilamente, né, eu torço que seja tranquilamente, a gente vai conseguir preencher essas suplências, e aí também a Carla teria esse apoio, por que não, para conseguir levar essas reuniões, e aí a ausência dela, portanto, a ausência da Câmara, não seria sequer um problema. Só para lembrar, gente,
a gente voltou para o sistema online, né, virtual, né? Então isso não impede a Carla, né, porque ela vai estar em outro local, mas pode participar virtualmente, porque dado que a gente tentou fazer as presenciais e tivemos muitas dificuldades, né, do acesso e dos horários. Então, se nós mantermos as virtuais e, quando for necessário, termos reuniões presenciais, que seria uma extraordinária, né? Mas a gente deixaríamos as ordinárias como virtuais e, em caso de necessidade, fazer uma extraordinária presencial, por exemplo, como a eleição e afins. Exato, a eleição da presidência da sociedade civil e também a eleição dos novos representantes, né, dos novos conselheiros ali, por conta de ser uma excepcionalidade em relação à conferência. Eu acho que também tem que ser, como o Marcelo já frisou aqui, presencial, né? Então é isso, concordo totalmente que mantenhamos assim. Mas, Mas Fabrício, claro que Ronaldo, pode mudar. é bom a gente sempre pontuar, não que eu esteja antecipando nada, é que com a eleição da nova presidência agora sobre a sociedade civil, com certeza serão reavaliadas também as reuniões online, virtuais ou presenciais, ou submetidas, de repente, à votação no Conselho. Então, a gente não pode garantir. É assim agora, né? Mas com a mudança Não, da como eu presidência, disse, tudo isso a pode gente mudar, pode mudar. Não, perfeito. Se até as eleições continuarem virtuais, Não, isso vai continuar. Ok. Isso já está decidido, Carla. então eu fico mais confortável, que aí eu não perco as reuniões. Muito bom, Carla. Fico muito feliz, porque você é bem responsável, você também é do movimento da cultura urbana de verdade. A gente vai estar muito bem representado. É isso, obrigada, gente. Ronaldo, você se inscreveu para fazer um convite? Isso, mas tem alguém mais inscrito? Porque senão eu deixaria para o final, que vai fugir de questão de reunião, da reunião aqui. Não, a princípio não. Não, então vou me antecipar, então. Eu gostaria de convidar vocês, pessoal. Eu vou encaminhar também o convite lá no grupo do Concultura, mas eu vou, na semana que vem, no dia 16 de março, às 17 horas, lá na sede da Academia Campista de Letras, eu vou tomar posse na presidência da instituição, né? Então vai ser a posse da chapa, né? Então é uma solenidade, depois tem um coquetel, tem apresentação musical com o Matheus Nicolau, inclusive, e a apresentação também do Adriano Moura, que é um vice-presidente, mas também poeta, um ator de teatro, né, um dramaturgo. Então teremos o coquetel, a posse, o coquetel e a apresentação artística, né, litero-musical, para celebrar a posse da nova diretoria. Então estão todos e todas convidados. Obrigada, Ronaldo. Mais alguém? Assuntos gerais? Eu ia falar, mas fala alguém aí, porque eu esqueci. Eu ia falar alguma coisa assim. Não, eu ia falar que eu acho que não tem mais ninguém querendo falar alguma coisa, e se for o caso, para poder a gente encerrar a reunião. Lembra aí, Marcelo. Olha aí o seu pergaminho aí. Não deve ser tão importante para eu ter esquecido, né? Não deve ser tão Marcelo importante. travancando a pauta da reunião, olha só. Rapaz, Daqui a pouco a gente sai daqui meio-dia e Eu meia. queria dar parabéns a Ana Francesca e Fabrício Simões pela participação na conferência, na 4ª Conferência Nacional de Cultura. Parabéns ao Ronaldo, já tinha recebido o convite, já botei até na minha coluna lá, pela presidência da Academia Campista de Letras. E, de repente não é tão importante, fica para a próxima. Não! Já lembrei! Pessoal da Fundação, vocês fizeram contato com aquela questão de ser apresentado aqui no Concultura o projeto do novo mercado municipal? Lembra que nós falamos isso na última reunião? Quero saber, foi enviado e-mail, obtiveram resposta? Como é que está o andamento disso? Sim. Posso falar, Ronaldo?
Pode sim, Cíntia. Depois eu complemento falando do que vai acontecer no Copan ainda. Isso, então fala você, porque eu ia falar justamente sobre isso. Pode falar, Não, sem Ronaldo. problemas. Então você me complemente se for o caso. A gente, Marcelo, ainda vai debater, está marcado agora para terça-feira, dia 12, né, o debate do assunto no Copan ainda. Então, por questões até de agenda e também de questão, por questão de finalização do projeto e tudo mais, vai ser levado agora já com algo mais formado, digamos assim, né, tecnicamente ele formado para apresentar no Copan, na próxima terça-feira. E aí, naturalmente, a gente pode aproveitar esse momento para, na próxima reunião do Concultura, no mais tardar ali, a gente tentar uma agenda para trazer para cá como um ponto da pauta. Eu acho que é viável, sim. Mas que, como eu estou justificando aqui, que nem no Copan ainda conseguimos fechar essa pauta de reunião ainda, mas vai ser feita já na próxima terça. Maravilha. E aí, Ronaldo, só complementando, perguntando para você. Sim, claro. A reunião do Copan vai ser na terça-feira da semana que vem, né? Às 10 horas, é isso? Isso, vai ser terça-feira, dia 12 de março, terça agora, às 10h30. E alguém da agricultura vai apresentar esse projeto, arquiteto, alguma coisa assim? Lá? Acredito que sim, no caso vai ter a presença da engenheira, do responsável pelo projeto, e também das autoridades municipais ali da área, né? Se eu não me engano, o secretário de Agricultura, sim, ele manifestou interesse em participar para apresentar, né, auxiliar na apresentação do projeto, mas a apresentação técnica em si vai ser da engenheira. Mas, Ronaldo, não seria interessante a gente estender esse convite para o Concultura, não? Já que a reunião vai ser virtual? Claro, seria, só que eu acho que até fazendo aqui a parte do Concultura, eu acho que a gente pode trazer, né, abrir, mandar o link, eu encaminho o link lá da convocação do Copan que é o mesmo também. link nosso, né? Que é o mesmo link, só que em dia e horário, né, ali é diferente, só que a questão toda naturalmente não poderemos abrir a discussão que o Concultura faria naquela ocasião. Deixa eu me aqui. Seria só para observação. Adorei a ideia da Cíntia, mas eu acho que valorizaria muito mais o Concultura recebermos para uma reunião nossa, para nós coordenarmos esse encontro com o pessoal. Eu concordo também, Marcelo, mas eu acho interessante também, tá? Isso aí é uma questão a se colocar. A gente não se manifestaria, a gente tomaria pé do projeto e já na reunião que seria marcada com eles, a gente já teria subsídios para a gente até discutir algo que fique em alguma dúvida. Não sei, é uma sugestão. Exatamente. Como a reunião do Copan é aberta ao público também, não tem nenhuma restrição quanto a isso, naturalmente são todos bem-vindos e eu posso compartilhar o convite sem problema nenhum, né? Até porque o link é o mesmo, basta ser no dia e horário. A questão toda de fato, a gente pode, né, como a gente vai fazer o convite para que a engenheira venha aqui também, e quem mais tiver interesse em comentar, apresentar, debater, né, o projeto aqui no Concultura, até para que os conselheiros e conselheiras aqui sejam contemplados. Mas eu entendi, Cíntia, a sua questão de até aproveitar o momento, né, para ser ali, que normalmente o debate ali do Copan, inclusive, acaba sendo voltado até para questões técnicas importantes do projeto de arquitetura e de engenharia, né? Então, assim, eu acho que, mas de toda forma, são conselhos distintos, com finalidades também, por que não, e atuações distintas. Então, a gente contemplaria também o Concultura aqui, mas faremos esse convite para que tenhamos disponibilidade. E eu acho, assim, sendo muito sincero, eu vi muita disponibilidade por parte da equipe responsável e tudo mais, então eu acho que eles viriam aqui sem problema nenhum. Bom, Ronaldo, então acho que você pode proceder a isso, né? Faz essa sugestão, traz o convite. Pode ser?
Claro, pode ter sim. Aí a gente fica com esse ponto de pauta, e aí eu queria sugerir que isso seja um ponto, sim, da próxima pauta, mas que seja um ponto pendente, porque vai depender ali da confirmação, né, desses convites, porque naturalmente a gente não teria como fazer essa reunião sem a presença explicativa, né, e esclarecedora das autoridades e dos responsáveis técnicos do projeto, né? Então eu já proponho como ponto da próxima pauta essa questão. Ficou também a discussão da minuta sobre a eleição, né, das vagas de suplência, né? Agora ainda bem que ficamos só com as suplências. E eu acho que a gente não fechou a questão hoje com relação ao grupo de trabalho. Eu acho que as pessoas aqui presentes poderiam se mobilizar para que na próxima reunião a gente consiga fechar isso certinho. Já ficamos pelo Poder Público, Marcelo, Fabrício, quem mais que ficou? Por enquanto, só. Só, né? Então, chegaram outros conselheiros depois. Então, isso. Da sociedade civil. Fecha e pergunta a quem chegou de repente, Ronaldo. Isso, pessoal, a gente está buscando um grupo de trabalho para fazer um levantamento, a finalidade preliminar dele é fazer um levantamento dos premiados, né, dos contemplados com o Prêmio Alberto Lamego, né, fazer um histórico do Prêmio Alberto Lamego, esse é o primeiro ponto. Mas também esse grupo de trabalho eu gostaria, né, eu mesmo que propus isso, eu gostaria que a função, né, a finalidade desse grupo fosse estendida para um debate, né, para um levantamento das ações municipais, né, para o cumprimento do Plano Municipal de Cultura. Então, gostaria aqui de saber, são 3 membros da sociedade civil, 3 do Poder Público. Eu já me inscrevi pelo Poder Público, mas dada a ausência de alguns companheiros, a gente vai também fazer um levantamento para poder trazer esses nomes o quanto antes. Mas queríamos saber se mais alguém da sociedade civil poderia preencher, né, completar esse grupo para que ficasse junto com Marcelo Sampaio e Fabrício Simões na sociedade civil. E aí o Poder Público a gente resolveria os últimos 2 membros até a próxima reunião. O que vocês me dizem? Alguém aqui se candidata? Claro, já coloco aqui também que essas reuniões serão previamente acordadas, a gente pode fazer um grupo à parte para debatermos. Marcelo não tem WhatsApp, então a gente pode fazer por e-mail também, para poder ter uma comunicação ali. Eu ligo para a pessoa, se for o caso, para a gente combinar, não é problema. Mas que a gente vai combinar o melhor dia e horário para todo mundo. Se precisar ser online, vai ser online. Enfim, já até proponho que seja online, né? Enfim, eu me coloco à disposição para intermediar isso, né? Para facilitar pelo menos a participação. Se alguém puder se voluntariar e quiser se voluntariar, vai ser muito bem-vindo. Se não, a gente vai estender isso para a próxima reunião, essa última vaga da sociedade civil. Ronaldo, estou me colocando à disposição também pelo Poder Público. Perfeito, perfeito. Então, temos um segundo nome do Poder Público, mas de toda forma, se fecharmos aqui também tem essa questão. A gente pensou em 3 e 3, mas a gente também pode pensar em 2 e 2, isso também não é um problema, né? Depende aqui também da deliberação dos conselheiros aqui, ou então a gente fecha a questão na próxima reunião. Eu, sinceramente, acho que a gente pode fechar 2 e 2. Pode ser. Perfeitamente. Até porque a gente coloca, a gente resolve logo essa questão hoje, né? E na próxima reunião, acho que a pauta vai ser grande, né? Vai acabar embolando. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Aí é com vocês também. Alguém se opõe, pessoal? Bom, Fernando, eu acho que a não manifestação aqui, né, o silêncio do pessoal aqui, eu acho que demonstra que eles também não se opõem a essa questão de 2 e 2. Eu acho que você pode, então, fechar essa pauta, dar como encerrada essa pauta, e a gente até tenta iniciar os trabalhos ainda esse mês e tudo, a gente consegue agilizar isso. O que você acha? Acho ótimo, né? Acho que na próxima semana você já pode, né, criar um grupo no WhatsApp sem a presença de Marcelo, mas a gente vai falando com ele por telefone, por e-mail, sem o menor problema, e marcarmos a nossa primeira reunião, que pode ser online também, concordo, facilita bastante a vida de todo mundo. Perfeito, farei isso então.
por mim, então, eu fico satisfeito então, com esse item da pauta. Perfeito, então. Se ninguém tiver mais nada para falar, nenhuma colocação a fazer, a gente pode dar por encerrada a reunião. Terminar aqui. Entendendo, então, o silêncio como concordância, a gente encerra, então, essa reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura às 11h47 deste sábado, 9 de março. E, antes disso, gostaria de deixar a todas as mulheres, né, felicitações pelo Dia Internacional da Mulher, né, em ocasião do Dia Internacional da Mulher. Uma rosa amarela para vocês. Extensivo a Fabrício também, tá, Fabrício? Marcelo, seu Obrigada, microfone feliz está Dia Internacional da Mulher fechado. para vocês também. Seu microfone, Marcelo. Antes da Fernanda chegar, eu já tinha dito que se Fabrício Simões estivesse em Campos ontem, Fernanda, eu levaria uma flor para ele. Então, em homenagem ao Dia das Mulheres. Então, maravilha. Perfeito, perfeito, gente. Então tá. Cíntia, já pode encerrar a gravação, né? Ótimo.